Olá, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos! E chegamos aí no nosso último dia de aquece da nossa maratona Arquiteto 10K. E eu quero saber quem é que está comigo aí em plena sexta-feira para aprender um pouquinho mais com uma super convidada que está aí todos os dias no campo de batalha, igual a gente, batalhando muito para conquistar os seus clientes, para ter os seus resultados. Afinal de contas, nada cai do céu, né, minha gente? Milagres não acontecem. E eu quero saber quem é que está inscrito na maratona. Coloca para mim aí, ó, hashtag Arquiteto 10K, para mim saber que você já está inscrito na maratona. E quem ainda não se inscreveu, corre lá na bio, se inscreve agora mesmo, porque segunda-feira começa, ó, Maratona Arquiteto 10K. Deixa eu ver quem é que tá aí. Olha aí, o Thiago, Cristiane, De Santana, Karine, Designer, Aleph Andrade, Clara, Márcia, Concept Arc, Vanessa, Renê, quem mais? Hashtag Arquiteto 10K. Eu quero saber quem é que está inscrito na maratona. E aí tivemos uma semana inteira com muitos convidados, né, gente? Alunos do Arquiteto 10K que já conseguiram chegar nos seus resultados depois de implementar todo o treinamento. E quem não conseguiu assistir alguma das lives, vai lá na minha bio, lá no meu feed no IGTV, que lá ficam todas as lives salvas, vocês podem reassistir ou assistir no final de semana, aproveitar que o final de semana está chegando, descansem bastante, relaxem, porque ó, segunda temos todos os dias maratona às 20 horas no meu canal do YouTube. Então, por esse motivo que vocês precisam se inscrever, gente, porque eu vou enviar o link da maratona lá nos grupos de WhatsApp, tá? E não só o link da maratona, os presentes também que a gente vai ter ao longo de toda a semana. Então vai ser literalmente muito conteúdo para vocês tirarem o sonho do papel de viver de arquitetura de uma vez por todas. E vamos todos juntos, porque aí a gente vai mais longe, né? Costumo dizer que quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe, quem quer crescer, quer realmente ter uma empresa sustentável, né, que perdura ao longo dos anos, vai acompanhado. E eu tô aqui para isso, para ajudar vocês a irem longe, né, a terem um escritório que mantém vocês no mercado ao longo dos anos. Né? Assim como eu já estou aí 8 anos no mercado, é fundamental que a gente esteja sempre se aperfeiçoando, né? As coisas mudam o tempo todo. A internet mudou muita coisa, a pandemia mudou mais um monte de coisa e a gente tem que estar constantemente melhorando. O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Né? A gente tem que estar constantemente aprendendo, se desenvolvendo, para que a gente atinja novos resultados, né? Para que a gente dê saltos na nossa carreira. Coloca aí para mim, hashtag Arquiteto 10K, quem tá chegando agora, para me saber que você tá inscrito na maratona. E, gente, vamos enviar aí essa live para mais colegas. Vamos contribuir também com a vida de um colega que a gente sabe que talvez esteja precisando nesse momento de uma palavra, que esteja precisando de ajuda, de uma luz, né? Quantas vezes eu já entrei em lives de outras pessoas para assistir e saí daquela live com um insight incrível que mudou completamente a minha vida, a minha ideia, a minha maneira de enxergar as coisas. Então, vamos ajudar os nossos colegas também. Todo mundo aí aperta no aviãozinho e manda para um amigo que você acredita que está precisando também. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Andressa. Ela vai contar um pouquinho da história dela e vai contar também os 4 passos que ela acredita
que são fundamentais para que ela tenha sucesso hoje, né? São 4 passos que ela domina dentro do escritório dela, que ela se dedica, que ela aperfeiçoa o tempo todo, mas que foram eles que fizeram com que ela estivesse onde ela está hoje. Então, gente, vamos segurar esse coraçãozinho para me chamar a convidada, porque ela merece ser recebida com muitos coraçõezinhos. Vamos lá que eu vou chamar ela aqui. Para variar, minha voz ainda não melhorou, mas vamos lá. Andressa, estou te chamando mesmo. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. Então, pessoal, a Andressa está aí para compartilhar um pouquinho com a gente a história dela, as conquistas dela e os 4 passos, né, Andressa, que a gente combinou que a gente vai desvendar eles hoje. Então, eu te peço... Aqui, né? Final do dia, triste. Ah, com certeza. O meu tá aqui, ó. Coloca cílios, aqui, coloca blush, alguma coisa. coloca batom, coloca tudo. Ah, esse aí tá bonito. Vamos lá. Tudo bem? Tudo certo? Então, por favor, se apresente, conta um pouquinho quando é que tu começou na arquitetura, quantos anos tu está aí empreendendo, quais foram os maiores desafios para entrar no mercado. Vai lá, fica à vontade. Meu nome é Andressa Rodrigues, eu sou arquiteta, eu trabalho basicamente com interiores residenciais. Faço pouquíssima coisa de interiores comercial. E eu me formei em 2015, mas eu já trabalho na área desde 2012, mais ou menos. Então, fazendo estágios, trabalhei numa construtora. E aí, quando eu me formei, eu saí dessa construtora para abrir o meu escritório. Na verdade, não foi necessariamente para isso, mas me levou a isso, né? Então, e aí de lá para cá, desde comecinho de 2016 para cá, que eu tô aí nessa atuada de um escritório de arquitetura. Ai, que legal, que legal. De qual cidade que tu é, Andressa? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um pedacinho do finzinho de mundo. E aí nos conta um pouquinho como é que foi o começo, né, para te conseguir os seus primeiros clientes. E aí vamos falar um passo de cada vez. Primeiro passo que tu... Porque assim, quando a gente começa, a gente não tem conhecimento de muita coisa. E aí acontecem algumas situações, sejam elas positivas ou negativas, que nos fazem parar e pensar. Não, só um pouquinho. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Ou eu não estou conseguindo crescer, eu não estou conseguindo ter lucro, eu não estou... Enfim, estou tendo vários problemas. Né? E aí como é que tu começou a construir essas melhorias, né, para que tivesse resultados hoje? Bom, eu vou falando assim, vou contando uma parte da minha trajetória e vou falando desses passos, porque vai tudo se interligando. Quando eu saí dessa construtora que eu abri um escritório, eu tinha recém me formado, então, assim, achava que eu sabia muito por ter trabalhado muitos anos em obra e tudo mais. E eu me deparei com um escritório, com um serviço que eu não sabia tratar com os clientes, eu não sabia cobrar, eu não sabia o que eu tinha que entregar, porque afinal a faculdade ensina a gente a projetar, mas não ensina o dia a dia, né, de arquitetura, não ensina nada disso. E aí, os primeiros projetos que eu peguei, como eu vim para uma cidade que eu não conhecia ninguém, então eu não tenho muitos conhecidos aqui, não tinha, né? Eu pegava, assim, projetos de parentes, projetos de amigos, e foi tudo muito intuitivo. Esses primeiros projetos eu fui fazendo, assim, cada um de um jeito, cada um da forma que ia levando, ia se atropelando, até que a gente levou, porque era eu e uma sócia, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente acha que ter um sócio é mais simples. E aí eu e ela entramos nessa daí. E a gente foi levando até que chegou um ano. Com um ano de escritório, a gente percebeu que, opa, se a gente continuar da forma que tá, fazendo cada projeto de um jeito, cada entrega de uma forma, tendo um monte de retrabalho, um monte cobrando totalmente errado, porque até então eu cobrava por metro quadrado, né? Eu não sabia o que era cobrar. E eu falei, se a gente continuar assim, não vai dar.
A gente não vai sobreviver. Tanto que éramos 2 em um ano, praticamente nós não tivemos salário. Era só para manter o escritório. E aí que eu dei, assim, o meu primeiro passo para melhorar essa situação. Que eu falei, ó, peraí, do jeito que tá não dá. Então eu lembro que era Natal e eu falei para os meus clientes, os poucos clientes que eu tinha na época, falei para eles, olha, o escritório vai entrar de recesso e do dia tal ao dia tal a gente não vai trabalhar. E eu peguei esse período, falei, eu vou listar tudo que tem acontecido no escritório, tudo que a gente tem feito de entregas, tudo que deu errado, por que deu errado. E aí eu montei um processo dentro do meu escritório de como tudo deveria funcionar. Porque assim, eu tinha clientes que eu entregava uma coisa, eles me indicavam e aí para o outro eu entregava diferente. E aí gerava um descontentamento, porque afinal ele tinha vindo por tal coisa e foi totalmente diferente. Então eu comecei a pensar nesses processos e isso eu acho assim primordial. Foi aquilo que mudou para mim, mudou a forma com que eu tratava o meu escritório. Eu parei, eu fui ler sobre como que funcionava um processo ideal de projeto, como quais eram as etapas, o que eu deveria entregar em cada uma, quais eram os documentos que eu precisaria colocar em cada uma dessas etapas. E aí eu fui listando e a minha sócia foi fazendo esses documentos. Então eu listava que a gente ia precisar de uma planilha de proposta. Ela ia lá e se virava e fazia a planilha de proposta. E aí a gente iniciou o segundo ano já com tudo um pouco mais estabelecido. Depois essa sociedade não deu certo, mas a gente manteve isso. E olha, com certeza eu digo que ter processos dentro de um escritório e fazer a gestão disso muda completamente o jogo, muda como as pessoas te veem, principalmente como você se vê, e aí você passa a se portar de uma forma diferente, mais profissional. Então, para mim, esse foi o primeiro passo de tudo. É incrível, né, Andressa? O quanto a gente começa a entender realmente a organização de um escritório, quando a gente tem processo, mas não só isso, o quanto que a gente desperdiça tempo, e tempo é dinheiro, né? O nosso tempo é o nosso dinheiro. Eu lembro no começo também de passar um ano inteiro trabalhando muitas horas, assim, entrar à noite. Nossa, eu lembro como eu comecei sozinha também. Tive sociedade, não deu certo, depois fui trabalhar sozinha. Eu lembro, assim, de dias que eu passava o dia inteiro na obra, assim, visitando um cliente, atendendo um cliente, passa na obra, vai no fornecedor. E aí chegava em casa às 6 da tarde, exausta, e ainda tinha que sentar e projetar. Ia noite adentro. E aí, o pior de tudo era entregava o projeto e o cliente ainda passava o mês inteiro te ligando porque faltava muita informação ou porque não tava bom, não tava bacana, ou a obra não entendia, porque eu também não entregava o projeto da maneira certa, né? Não apresentava a entrega de projeto para o cliente. Porque assim, hoje, com toda a organização que a gente tem, né? Eu digo por mim, e claro, organização é uma coisa que sempre vai ter que melhorar, não existe tá pronto, né? Processo nunca tá pronto, ele sempre pode ser aprimorado. Mas hoje, com um pouco mais de organização, ainda assim o cliente liga e pergunta. Tem clientes que, assim, é infernal, eles literalmente não sabem ver o projeto, então eles vão chamar o projeto inteiro. Porque é uma questão da pessoa não ter a menor habilidade de entender o nosso projeto, né? E aí, se a gente não tem a capacidade de organizar isso para reduzir ao máximo esse problema, a nossa vida vira um inferno. É literalmente um inferno, né? Hoje mesmo, era 6 da tarde, uma cliente me mandou mensagem. Yasmine, eu encontrei estes lustres aqui. Olha para mim se estão de acordo com o projeto. 6 da tarde, na sexta-feira. Eu não estava mais no escritório. Óbvio que se eu tivesse, enfim, eu iria atender ela da melhor maneira possível. Mas, quando a gente não faz um bom trabalho,
no sentido de eu entreguei o máximo que eu podia, eu dei o meu melhor, com certeza eu estaria agora extremamente preocupada. Ai, eu não vou atender essa cliente, eu não vou responder ela não tem a informação, eu não passei qualquer lustre que era para ela comprar, e agora ela quer comprar final de semana, ela não vai poder. Não, eu entreguei uma planilha com a medida do lustre, com a cor do lustre, com a foto do lustre, e ela, enfim, ela olhou e ela quer ter uma prova real disso. Ok, a gente pode fazer isso, a gente está aqui para atender. Só que vai ser na segunda-feira. Não vai ser hoje às 8 da noite, não vai ser sábado, não vai ser domingo. Por quê? Porque ela poderia ter me pedido isso a semana inteira. E aí esse processo que a gente fala, que parece ser uma coisa tão simples, na verdade desencadeia tantas outras, né? E principalmente o nosso posicionamento de estar tranquilo, de falar, olha, é sexta-feira, enfim, eu vou perder 2 horas olhando o projeto para ver se realmente está certo isso, né? Então, assim, é realmente libertador, né? Os processos, a organização. Quando você tem isso, você tá tranquila porque você sabe da tua entrega. Agora, quando lá no começo você entrega tudo mais ou menos, você ia passar o final de semana maluca, ou então você ia estar aí lá agora fazendo isso. Então, realmente é libertador. Eu digo que todo escritório, para funcionar, precisa ter processo. E precisa ser bem explicado para o cliente. Não adianta só você saber. O teu cliente precisa saber que você atende de segunda a sexta até tal horário. Se você quiser responder mensagens à noite, final de semana, é um bônus, mas não é uma obrigação. Então, o teu cliente tem que ser muito bem conversado isso, né? Exatamente. E o segundo passo, o segundo ponto? Bom, aí a gente tem uma questão sempre, né? Você resolve um problema, você arruma outro. Aí o meu problema era, eu arrumei o processo, mas eu não tinha clientes. Assim, eu tinha muito poucos clientes, porque eu não fazia marketing, eu não conhecia muita gente. Então eu entrei naquilo, olha, eu tenho que arrumar uma forma de melhorar minha renda. E aí eu comecei a fazer um monte de coisas. Eu comecei a fazer projetos para marcenaria. Meu marido tinha uma empresa de marketing, eu comecei a gerenciar essa empresa. Então eu me dividia entre a empresa de marketing, o comercial e o criativo dessa marcenaria e o meu escritório. Ou seja, o que nunca sobrava tempo era para o meu escritório. Então aí eu não tinha tempo para fazer marketing, eu não tinha tempo para fazer gestão, eu não tinha tempo para cuidar dos projetos direito, apesar de já estar com tudo desenhado, conseguia pegar poucos projetos. E eu vi que, olha, desse jeito, ou eu foco uma coisa, porque assim, eu não tenho uma renda grande, mas se eu não focar, eu não vou ter. Eu não vou ter clientes que me sustentem, eu não vou ter um escritório decente. E aí eu falei, não, peraí, a primeira coisa que eu abandonei foi a marcenaria. Aí me sobrou um pouquinho de tempo para começar a pensar em captação, em marketing, porque para um escritório funcionar existem inúmeros braços que a gente tem que abraçar. Não adianta a gente ter um processo maravilhoso e aí os clientes vão vir para você fazer esse processo rodar como? E aí o último passo foi tirar a empresa de marketing. Aí eu fiquei só no meu escritório. Então eu vejo que muita gente, às vezes, por essa falta de renda, vai lá e faz maquete eletrônica e faz não sei o quê, e aí trabalha para outros arquitetos e não consegue focar. E a gente sabe que aquilo que a gente foca expande. Então, se você não dá um foco para aquilo, dificilmente você vai ter bons resultados. Assim, resultados expressivos, né? Você vai ter algum resultado, mas quanto mais você foca, quanto mais você tá ali, melhor é o teu resultado. E aí foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a fazer as coisas que eu precisava fazer e fazer o escritório girar. E aí já entro aí no terceiro passo. Se você quiser fazer um adendo. Então foi o marketing, isso? Ou tu fala que é o foco? Nesse caso foi o foco. Focar em uma única coisa. Ao invés da gente dispersar e tentar fazer tudo e abraçar o mundo com as pernas, foi focar em uma única coisa, apesar daquilo não estar me rendendo. Se eu não focasse, isso não ia acontecer nunca. Né? Então eu abri mão de todas as outras coisas para conseguir fazer o escritório dar certo. Sim, na verdade, concordo plenamente. E
É sempre um desafio a gente empreender, né? Porque a gente não tem uma renda garantida, a gente precisa, enfim, se preparar para isso. Eu sempre digo, quer abrir o escritório, tem medo, né? Não tem com quem contar para caso não tenha receita. Faz um pé de meia, né? Guarda um dinheirinho para manter as despesas básicas, assim, porque também a gente tem que abrir mão de algumas coisas para dar certo, né? Não é guardar dinheiro para tá lá todo final de semana passeando, não. É guardar dinheiro para sobreviver enquanto o escritório não dá certo. É uma escolha, né? Crescer não é fácil. Ter sucesso não é algo que vem da noite para o dia e que os resultados aparecem e que é fácil. Não tem nada de fácil, né? E essa questão de focar, eu acho que um dos grandes motivos do arquiteto não focar é o medo de perder clientes, né? Eu lembro que para mim demorou bastante tempo para mim colocar um foco e realmente negar projetos. Claro que a gente precisa chegar num certo patamar para poder negar um projeto, né? Isso é uma construção. Mas existem projetos que vale mais a pena a gente não fazer do que a gente fazer. E aí nem é uma questão assim de eu posso negar porque eu tô com a agenda cheia. Não. É desperdiçar energia aonde não vai te dar resultado. E muito pelo contrário. Vai te atrapalhar o futuro dos novos projetos, né? Eu tenho uma arquiteta que trabalha comigo, ela se formou em agosto, bem recente. Ela começou estagiando e virou arquiteta e continuou aqui comigo. E aí eu queria que ela tivesse uma experiência de obra completa, assim, de pegar um projeto, começar o projeto, atender o cliente, montar a obra e entregar para o cliente, né? E aí entrou uma cliente aqui e ela queria fazer 2 banheiros e a cozinha. E é um apartamento, assim, é uma metragem bem pequena. Sei lá, não sei se dá 20 metros tudo, né? Enfim, é um projeto que eu não faria, né? A gente não faz porque dá muito trabalho para nós nesse momento e dá pouco lucro, porque não tem como eu cobrar muito do cliente para fazer um banheiro de 3 metros quadrados, né? Não é nem bacana com o cliente. Enfim, eu falei para ela assim, Liliana, a gente vai fazer esse projeto porque eu quero que tu tenha experiência de obra. E é uma obra pequena, então eu vou ter mais controle para poder te deixar mais sozinha, né? Participando, enfim. Porque eu quero que tu tenha essa experiência de campo, de obra. E aí eu falei para ela assim, mas Liliana, existem projetos que eles simplesmente não valem a pena serem pegos. Dependendo do patamar que tu tá no escritório e também dependendo do projeto mesmo, né? Tem situações que mesmo assim, posso não ter nada para fazer, é melhor não fazer porque vai dar só encrenca, eu só vou me incomodar, ou eu não tenho expertise para fazer aquele projeto, então vai dar, né? Enfim, são vários os fatores. E aí eu falei isso para ela e ela me falou assim, Yasmine, será? Tipo assim, ela não acreditou muito, né? E aí, semana passada, ela me falou assim, Yasmine do céu, esse projeto é o menor que eu já fiz aqui dentro. E eu nunca me envolvi tanto com um projeto. Sabe? E aí eu falei, não te falei que tem coisas que não valem a pena fazer. Né? Tinha uma época também que eu fazia regularização de imóvel. Numa cidade que é a cidade que eu comecei a minha carreira. Então, como meus pais têm imobiliária naquela cidade, sempre tem muito imóvel para regularizar. E regularização é um projeto extremamente simples de ser feito. Só que dependendo do município que tu vai trabalhar, ele é um inferno. Porque o município demora, né? Não sei como é que é aí na tua região, mas aqui tem cidades que levam meses para passar um projeto. E aí a prefeitura é uma encrenca, pede para mudar a cota, mudar a cor da fonte, mudar isso. Nada que é relevante, só encrenca. E aí era um processo que me envolvia, às vezes, 1 ano. E assim, não só me envolvia, mas o cliente ficava me ligando, me cobrando, me incomodando.
E aquilo me desgastava uma energia gigantesca. E aí o foco que eu poderia dar num projeto maior, numa casa, né, que é o que eu mais faço aqui, eu perdi o foco. Eu não conseguia captar clientes de casas, porque eu estava envolvida com aquela encrenca, né? E aí chegou um momento que eu tive que dar um basta. Não, eu não vou mais fazer. Eu vou fazer só esse e esse e esse projeto. E aí eu vou ter que confiar que eu vou ter esses projetos para fazer. Enfim, e aí tudo muda completamente, né? As coisas começam a fluir numa velocidade muito maior. Porque, gente, quando a gente faz um mesmo tipo de projeto, né? Quando a gente define o nosso nicho e só faz aquele projeto, a nossa velocidade de projeto vira gigantesca. E o nosso lucro vira maior ainda, né? Então, esse que é o grande segredo do foco, né? Então, não pensem que, eu vou perder projeto. Não, você não vai perder. Você vai lucrar mais nos projetos. Às vezes, eu não preciso de volume. Às vezes, eu preciso dos projetos certos, né? Aqui, a gente não trabalha com volume. A gente tem, sei lá, tantos projetos por ano. Não é volume. É aumento de lucratividade naquilo que a gente faz. E para quem está começando, acho que a pessoa sente um pouquinho mais de dificuldade nisso, porque não tem confiança de que, se eu negar esse, talvez eu não vou ter mais nenhum. Mas esse foco entra muito nisso, entra em você definir seu nicho, entra em você definir que, olha, se não for isso, eu não vou pegar. Porque enquanto eu estou fazendo isso, que não é a minha expertise, que eu vou gastar um tempo muito maior para fazer, eu poderia estar captando um projeto, um cliente que eu realmente posso pegar. E que realmente vai me gerar um portfólio, que vai me gerar uma indicação, que vai... É muito difícil você focar no começo, mas é algo imprescindível, né? Desde que eu defini o meu processo, eu já falei, olha, não, por mais que eu tenha poucos clientes, eu vou focar em clientes certos. Eu não vou pegar regularização, eu não vou pegar desmembramento, eu não vou pegar, não vou, nunca fiz, nunca, não vou fazer, porque não é o meu foco, não é isso que eu sei fazer e não é isso que eu faço bem. Então, ter esse foco é primordial. Vamos para o terceiro. Então, vamos. Bom, e aí, esse foco em estar no meu escritório 100% do tempo me liberou tempo para que eu pudesse captar cliente. E aí que entra o terceiro passo, que é ter presença digital. Hoje, a forma mais fácil de captar cliente é pela internet. Não, é muito mais simples, você está na casa do cliente a qualquer momento, a qualquer hora, de uma forma extremamente mais barata. Porque antigamente você tinha lá o outdoor, que era absurdamente caro. Você tinha revistas, ainda tem, né, as revistas, mas era uma forma muito mais ampla de captação, anúncios, e hoje a internet é muito mais fácil, digamos assim. Não é fácil, mas é muito mais simples de você atingir Muito esse mais cliente. barato também. Com certeza, muito mais barato. E dá muito mais resultado. Só que o que eu percebi? Não adiantava eu ter uma presença e eu estar postando projeto, que é coisa que muito arquiteto faz, que só posta projeto, porque projeto lindo tem no Pinterest, tem no Instagram de 500 arquitetos. Uma frase que eu gosto bastante, que todo mundo fala, é: pessoas se conectam com pessoas. Então, a partir do momento que eu comecei a dar a minha cara, eu sei que é difícil, é complicado, sei lá, e aparecer e se filmar, enfim, mas a partir do momento que eu comecei a dar a minha cara, e eu comecei a criar conteúdo, comecei a realmente trazer as pessoas mais próximas de mim, além de ter lá os projetos lindos, maravilhosos, isso começou a me gerar cliente, começou a me gerar um resultado financeiro, porque aí eu tinha muito mais projetos, né? Eu podia escolher os melhores projetos, igual você falou, porque aí eu já não tenho mais essa questão de, se eu não pegar esse, pode ser que eu não tenha nenhum. Não, você consegue definir aquilo que você quer fazer, aquele cliente que você quer atender. Que às vezes é um projeto que, por melhor que seja, você sabe que tem pessoas que, olha, não bate o santo, é melhor não começar. Também tem isso, né? Bem lembrado. A gente não leva isso em consideração, mas olha, eu tenho
um feeling assim, tem cliente que chega que eu falo, esse eu vou ter problema. É melhor não. É engraçado que com o tempo a gente começa a perceber isso. É porque às vezes assim, não é por maldade, a pessoa às vezes não faz por maldade. Mas existem pessoas que se dão e gênios que se dão e existem aqueles que não se dão. Então, cada um no seu cada um. Você se prestar a fazer um projeto para uma pessoa que talvez vocês não vão se dar bem, você não vai satisfazê-la e você não vai se satisfazer. Então, essa presença digital, estar ali e poder captar esses clientes, te permite ter essa escolha. E aí a gente tem uma vida infinitamente mais saudável, porque você não tem tanto estresse por conta disso, né? Não que não vá ter. Quem acha que não tem, esquece. Mas é um pouco menor, né? Digamos assim. Até porque, assim, tem uma coisa que eu percebi, que eu acho que tu deve ter percebido também. Quando eu comecei a fazer vídeos e a postar, a explicar, principalmente, assim, a explicar os projetos na rede social, né? Sempre que um cliente vem da rede social, eu sento para fazer o briefing com ele, né? E aí é muito engraçado, porque... Enfim, a gente sempre fica preocupado, né? Se a gente vai fazer uma boa leitura do cliente. Para mim, essa é a minha maior preocupação hoje, minha maior dedicação, não preocupação. Né? Para que ele realmente fique feliz quando ele vê o meu projeto, que seja exatamente o que ele me pediu, o que ele pensa, o que ele sonha, enfim, idealiza. E aí, o mais bacana de tudo é quando tu começa a fazer o briefing e mostra as imagens e ele gosta exatamente das mesmas que a gente gosta. Por quê? Porque ele veio porque ele gosta da gente. Né? Ele veio porque ele viu a tua imagem, o teu projeto. E é aquilo que ele quer. Então, assim, não tem coisa melhor e mais prazerosa do que fazer um projeto para quem gosta do mesmo gosto que a gente. E é isso, né? Você percebe isso. Depois que eu comecei a dar as caras aqui, a fazer isso, a mostrar o projeto, a ensinar a forma que eu gosto de trabalhar, porque cada arquiteto tem o seu jeito, cada arquiteto tem um tipo de material, tem um tipo de leitura, né, de projeto. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, os meus projetos tiveram, assim, um número de alterações extremamente reduzidos. Eu não tenho mais clientes. Tive uma cliente uma vez, que eu me lembro, que eu fiz 14 alterações de projeto para ela, lá no começo. E nunca mais isso me Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso, mais. só tira a primeira pedra. E depois, isso não acontece mais. Porque, assim, a pessoa, ela já conhece a tua forma de trabalhar. Por mais que o meu projeto ele seja feito para o meu cliente, eu vou fazer uma leitura dele e eu vou fazer o projeto para ele. Mas eu tenho a minha forma de trabalhar. Se a pessoa quer um projeto super vintage, não é comigo que ela vai trabalhar, porque não vai dar, assim. Por mais que eu vá tentar agradar, não é o meu estilo. E depois que eu comecei a captar esses clientes, que eles gostavam do meu projeto, da minha forma de trabalhar, da minha leitura das coisas, nossa, as minhas alterações reduziram, não vou dizer a zero, porque ainda tem projeto que tem, assim, uma alteraçãozinha ou outra. Mas eu não me lembro de um dos últimos projetos que eu tive alterações expressivas. Não me lembro. Não, eu nem chamo de alteração, né? É ajuste. Ajuste, é assim, exatamente. muda esse revestimento, né? Troca a cor da cadeira. Troca a luminária, assim, são detalhes. Que claro que a sensibilidade, né, do arquiteto é fundamental. Eu, inclusive, fiz um curso de PNL, não sei se tu conhece, para melhorar os meus briefings, assim, né, que é uma área da psicologia que faz a leitura das pessoas. É fundamental a gente ler a pessoa, né? Mas é isso. É a parte, acho que, mais importante, né, do projeto. Sem um briefing bem feito, nada acontece. Mas conta um pouquinho pra gente, Andressa, como é que tu estruturou e começou, enfim, e quais são as ações que tu toma diariamente, semanalmente, mensalmente, com relação à presença digital, né? Porque houve um momento em que tu virou essa chave, que a gente também demora para se dar conta disso, de que hoje tá mais comum, né?
falar presença digital, mas há uns anos atrás não se falava sobre isso, né? Como é que foi esse processo, assim? Porque eu vejo que todo mundo tem muita dificuldade com relação a isso. E a gente também teve essa dificuldade, né? Eu não tive muita opção, assim. Eu moro ainda numa cidade que eu, na época, eu não conhecia ninguém. Então, a minha única forma de captar, assim, que era de trazer clientes, porque eu era muito vergonhosa. Eu não tinha coragem de chegar num corretor de imóveis e oferecer uma parceria. Não tinha isso, jamais. Hoje que eu sou um pouco mais dada por conta da internet. Mas eu não era assim. Então, era a minha única forma. Ou eu aparecia ou eu não aparecia. Então, eu pensei, bom, eu vou começar primeiro a estudar para entender o que eu tenho que fazer aqui. Porque só postar projeto não estava rendendo. Porque postar projeto eu posto desde que eu abri o escritório. Então, não era isso que ia fazer. E aí eu comecei a fazer cursos e eu entendi que eu tinha que ter uma constância, que até então eu não tinha, porque eu postava um projeto, dali 15 dias eu aparecia de novo. E aquela famosa frase, quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu comecei a ter constância. Só que não só em projeto. Eu comecei a gravar um videozinho. O primeiro vídeo, gente, olha, todo mundo fala, eu tenho vergonha porque eu não sei... Gente, se eu mostrar pra vocês, vocês choram de rir. Meu primeiro vídeo foi uma negação. E eu continuei fazendo. Eu fazia assim, ó, eu gravava e eu não assistia. Eu também fazia isso. Tchau, vai embora. Tu sabe que recentemente que eu comecei a ver meus vídeos, eu nunca assisti nada. E aí eu só assisti, porque assim, eu não sei tu, mas a minha autocrítica, ela é gigantesca, assim. Acho que arquiteto, eu digo assim, é chibatada atrás de chibatada, assim, a gente se cobra demais. E aí eu percebi que as pessoas estavam gostando dos vídeos, né? Assim, porque a minha preocupação sempre é a comunicação ser clara, né? Assim, realmente conseguir transmitir uma mensagem que transforme a pessoa naquele momento. E eu nunca assisti nada. E aí, há pouco tempo, eu pensei, não, mas só um pouquinho. Não deve estar tão ruim assim, né? Eu vou ter que assistir. E aí eu assisti, eu pensei, nossa, como eu falei bem nesse vídeo. Fui eu? Fui eu mesma que estava falando aqui. Porque a gente se cobra demais. E eu digo, faz, posta e não olha. E também não gostava que ninguém olhasse na minha frente. Não olha perto de mim. Eu também tinha muito isso. Até muito pouco tempo eu tinha isso. Eu também. Isso de olhar perto de mim até pouco tempo. Mas eu acho que essa questão de aparecer é um fantasma na vida de muita gente, né? Eu vi colocar aí, ó, que o meu sonho é aparecer um dia. Mas, gente, não tem outro jeito. Você não vai ser bom numa coisa que você não faz. É igual projeto. Quanto mais você faz, melhor você fica. O primeiro, você tem que levar na tua mente que você vai ser ruim. Você é ruim. Era isso que eu falava. Eu sou ninguém é atriz da Globo aqui, né? Eu sou ruim. E assim, o máximo que vai acontecer é a pessoa dar um... Pronto, próximo. Quem quiser, quem se interessar, vai assistir. E vai fazer algum tipo de bem para aquela pessoa. Porque se ela está assistindo é porque alguma coisa ali tem. Então, eu não assistia, mas eu tinha isso. Ruim tá. Eu sei que tá. E, desculpa falar, mas dane-se. Vamos pro próximo. E o próximo fica um pouquinho menos ruim, e depois um pouco menos ruim. E você vê uma hora, você abre aqui os stories e vai falando. E aí, a hora que você viu, você já falou um monte e você nem percebeu. Parece que você está falando realmente com uma pessoa, porque são pessoas atrás. Então, o que eu acho assim, esquece isso de que, eu sou ruim, eu tenho... Você é ruim e vai, só vai. Não assiste, grava e vai embora. No próximo dia, você grava e vai embora de novo. Daqui 3 meses, aí você assiste um vídeo, aí você vê que tá bom, aí você melhora uma coisinha ou outra, aí vai. E constância, não adianta você aparecer um dia, sumir um mês, aparecer de novo, sumir um mês. Eu vejo que quando eu apareço, tem dia que não tem como. Semana passada mesmo eu apareci muito pouco, porque eu tava por aqui de coisa para fazer. Mas quando eu não apareço, eu vejo que os orçamentos diminuem. Quando eu volto a aparecer todo dia, os orçamentos aumentam. Então, eu uso isso até para minha agenda. Quando a minha agenda está muito apertada, eu dou uma aparecidinha menos. Eu também faço isso. Quando a minha agenda já está um pouquinho mais aberta,
Aí eu volto a aparecer. Então vocês vão ver que tem essa sazonalidade. Não é o ideal, tá? Mas é como eu tenho feito. Exatamente. E agora vamos pro quarto, né? Quarto passo. Na verdade, o quarto passo, não sei nem se é aqui o lugar dele, mas assim, o que eu percebi? Com essa presença digital, eu passei a captar muito mais clientes. Eu tinha mais solicitações de orçamento, mas eu não dava conta, porque a gente tem um horário limitado. Então, eu entendi que eu estava gastando tempo demais nos meus projetos. Então, se eu quisesse pegar mais clientes, escalar um pouco mais, eu tinha que dar um jeito de gastar menos tempo nesses projetos. E aí eu comecei a trabalhar todos aqueles processos lá atrás para criar padrões, criar arquivos, criar coisas que me permitiam projetar em um menor tempo. Então, normalmente eu gastava tantas horas para fazer um 3D de um banheiro. O que eu posso fazer para me fazer gastar metade dessas horas? Eu posso deixar um arquivo de levantamento já com as portas, que são praticamente padrões aqui de todos os apartamentos, já com os bloquinhos de elétrica pensados, já desenhados para que eu possa só jogar ali no lugar. E isso já me poupa tempo no executivo, porque eu não preciso recolocar esses blocos, eles já estão ali. Então, eu passei de afinar essas coisas, criar desenhos que eu já tinha os padrões, mas assim, não era nada muito elaborado. Então, tem uma bancada que eu uso assim em vários projetos, já desenha essa bancada, já deixa ela ali, porque você não vai precisar desenhar de novo. Você só copia esse desenho. Tem um puxador que eu uso demais, então já salva ele. Eu trabalho com layout, então você já salva ele nos álbuns. Que aí você só puxou, o puxador está pronto, detalhado, bonitinho. As legendas são basicamente as mesmas. Você vai lá e puxa, coloca ali e já está pronto. Então, eu passei a afinar essas coisas para entender tudo o que eu podia fazer para minimizar o meu tempo de projeto, para que eu pudesse pegar outros projetos, para que eu aumentasse, inclusive, o lucro do meu escritório, porque eu não deixei de cobrar por isso. Só que gastando menos tempo, o meu lucro é maior. Então, mesmo se eu não quiser pegar outros projetos, se eu quiser ter mais tempo livre, pelo menos o meu lucro ele é maior. Ele é mais expressivo do que se eu estender todo esse tempo. Então, esse foi o meu quarto passo, foi afinar essas coisas para facilitar o meu trabalho, para me liberar um pouco mais de tempo, ou para se eu quiser trabalhar mais e ganhar mais, porque quando a gente tem um escritório, você tem essa possibilidade, se você quer ganhar mais, se você quer ganhar menos, se esse mês tá bom, enfim, é diferente de quando você trabalha para alguém, né? Exatamente. E tu tens equipe hoje? Tem. Ou trabalha sozinha? Não, eu tenho 2 estagiárias que estão remotas agora, na verdade elas estou testando-as para ver se vai funcionar, porque a minha saiu, e quando eu aperto a coisa, eu tenho uma arquiteta que me ajuda, que ela faz os executivos, a parte de criação é minha, sempre. Mas aí a parte de executivos, ela me ajuda. É muito bacana, primeiro, né? Pensar o que eu posso padronizar. E é muito engraçado isso, eu me sinto até um tanto burra, posso dizer assim, porque no começo, eu lembro que eu comecei fazendo casas, né? E aí casa tem muita coisa que se repete, né? Por exemplo, detalhamento de gesso. Sei lá, o negativo do gesso, ele é sempre igual. Né? E aí, enfim, tem várias outras coisas que sempre são iguais. E eu sempre desenhava de novo. Também. De novo, gente. Como é que eu fazia uma coisa dessa, sabe? Hoje eu penso assim, como é que eu fazia isso, gente? Todo mês eu desenhava uma casa nova e eu repetia tudo de novo. E aí o pior é um desenho tão pequeno que a gente acha que é simples. Vou desenhar rapidinho. Mas um desenho pequenininho que você gasta, digamos que você gasta ali 5 minutos para fazer. Você gasta 5 nesse, 5 naquele, 10 naquele. Eu também, quando eu fiz esse padrão, eu falei, gente, não é possível que eu eu já fiz trocentos projetos, eu nunca fiz isso. Não é possível. É uma coisa assim que parece intuitiva, mas não é. Porque a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? E aí o pior disso, eu acho que nem é só o desenhar, mas é o desenhar e esquecer alguma coisa. E aí faltar uma informação.
no projeto, né? E aí tu desenha de novo e ainda desenha errado ou faltando alguma informação. E aí que a cacaca tá feita, né? E essa coisa de criar os processos, de criar os padrões também nos ajudam a delegar, né, o projeto. E uma outra coisa que eu acho que é muito legal, que não faz parte dos 4 passos, mas é uma coisa que eu estava refletindo ontem à noite, antes de dormir, assim, bem louca, meia-noite, bah, me veio um pensamento, assim, que é sobre delegar, né? Eu lembro que quando eu comecei a construir equipe, enfim, eu centralizava muito em mim as coisas. Então, eu tinha estagiária, mas eu fazia, sei lá, 80% das coisas e passava 20 para ela, né? E aí chegou o momento que, enfim, não deu mais. Eu realmente precisei delegar. E aí eu lembro de um momento bem no começo disso, que eu deleguei, então, o que eu fazia, né? Eu conceituava o projeto com ela e delegava para ela fazer o sketch, para ela fazer a planta, para ela construir o projeto todo. E aí, com o tempo, ela foi aprendendo a construir o projeto todo. Claro que a parte do conceito eu sempre tô junto, mas assim, de uma forma muito rápida, né? Ah, vamos fazer esse estilo com aquele lá, isso, aquilo, e deleguei o projeto. E aí chegou um momento que eu entrava no escritório e eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Cadê meu escritório? Eu não faço mais nada. E agora meus projetos vão ficar ruins, porque não tem mais a minha cara os projetos. Não passou isso na tua cabeça alguma vez? Na verdade, para ser bem sincera, a criação é algo que eu ainda não consigo delegar. Mas eu não consigo porque é uma parte que eu gosto muito de fazer. Então, eu abro mão de outras coisas para que eu consiga fazer a parte de criação. E como eu já crio, assim, eu faço alguns traços, né, alguns croquis, mas eu já crio no 3D. Ah, sim. Então, o meu 3D ele já é extremamente detalhadinho. Então, eu gosto de fazer. Aí é Sim. uma parte que eu ainda não delego, mas assim, ainda porque eu ainda dou conta. Vai chegar um momento que eu Sim, sei que não, isso não vai mais acontecer. exatamente. Foi isso que aconteceu. E assim, a gente é muito apegado aos projetos, né? Isso é um Demais. problema, porque assim, claro, eu concordo plenamente que o arquiteto tem que fazer parte do conceito, né? O dono do escritório. Eu acho que tem que ter o nosso olhar sempre. Eu acho que, enfim, é fundamental. Só que, como a gente é o dono do escritório, a gente tem outras tarefas também. E aí, às vezes, quando tu treina alguém a ter o teu olhar, porque isso é treinável, a pessoa vai fazer melhor do que você nesse momento. Porque ela vai estar ali imersa naquilo, né? Você dá a direção e ela vai pesquisar cada vez mais. Então aí você olha, ah, não tá legal ainda, pesquisa mais um pouco. E aí o projeto vai ganhando uma riqueza muito maior do que a gente parar no meio da loucura para começar a fazer tudo do zero, né? Enfim, é um processo. A gente não constrói isso de cara, mas eu acho que a gente enxergar isso como algo que em algum momento precisa acontecer, eu acho que é muito libertador. E faz com que a gente cresça como escritório, né? Como negócio. Porque a gente tem um negócio, a gente não tem uma fábrica de projeto, né? A gente tem que ter lucro, tem que crescer, tem que cuidar de outras áreas, E a enfim, única forma de né? escalar é isso, é assim, né? Delegando. É a única forma, não tem outro jeito. Se você achar que você vai fazer tudo sozinho e vai crescer, você não vai. Porque às vezes naquele dia que você está criando, você tem que entregar o projeto daqui 10 dias, mas hoje você está com a cabeça em outras coisas. Aí amanhã é outro problema, e aí depois é outro, e aí você nunca consegue criar se você faz tudo. Porque quem trabalha com criação sabe que não é assim, ai, sentei, ai, vai vir. Não vai vir. Você tem que ter, pelo menos assim, eu tenho que estar. Tem dias que vai, tem dia que não vai. Tem dias que não sai nada. E tem dia que não sai, e aí se você não faz todo o resto, tá bom, vou fazer outra coisa, amanhã eu faço, amanhã eu tô melhor. Mas quando você faz muita coisa, você fica, ai, mas eu tenho tal coisa para fazer, ai, mas eu tenho não sei o quê, ai, se você não delegar alguma parte, eu ainda não delego a criação, porque, igual eu falei, eu ainda dou conta.
Mas vai chegar um momento que eu sei que isso vai acontecer. E aí eu tenho que começar a ir treinando uma pessoa para isso. E eu sei que o primeiro não vai ficar bom, que o segundo não vai ficar bom, que o terceiro não vai ficar bom, mas depois vai melhorando, até uma hora andar, né? Porque aí a gente soma, né? A gente soma ideias, não é só a minha ideia e aí, ou a ideia de outra pessoa. É a minha ideia com a ideia da outra pessoa, da outra, da outra. E aí o projeto começa a ganhar uma riqueza de detalhes muito bacana, Não, né? são vários olhos, né, para cuidar, para criar. E aí você, às vezes você tá com uma ideia mais ou menos e uma pessoa melhora ela, e aí a outra dá uma outra ideia e melhora também. Então, quem consegue fazer essa criação? Eu lembro quando eu tinha sócia, que a gente fazia essa criação em conjunto, era bem interessante. A gente criava de uma forma muito mais fácil, porque às vezes eu não estava tão inspirada, mas eu dava uma ideia, ela jogava uma outra que melhorava. E aí, opa, já lembrei de uma outra coisa. Então, quando você tem isso, é muito interessante. Ajuda muito. Então, essa visão, né? Essa visão que a gente tem que ter. Nem tudo acontece, na verdade, nada acontece rápido, não é algo que quem está começando aqui, que está nos assistindo, vai construir isso da noite para o dia, né? Mas eu digo assim, o principal, a principal mentalidade que a gente tem que ter é que isso em algum momento vai ter que existir. E eu tenho que trabalhar para isso, né? Porque é um sinal de que eu estou crescendo. Estou criando meus processos, estou conseguindo trabalhar mais rápido. Tem que parar de ficar lá detalhando o projeto. O projeto tem que ter começo, meio e fim. Tem que ser entregue. No próximo eu vou fazer outra coisa, melhor ainda, né? Mas entrega aquele projeto. Faz o melhor daquele momento. Não fica lá, né? Quanto arquiteto passa muito tempo nos projetos? Eu Isso é lembro um que eu fiz problema um muito curso, eu não grande. sei se você conhece a Emília, eu fiz uma vez um curso dela e eu lembro que ela falava assim, projeto a gente não termina, a gente abandona. Porque senão você nunca vai terminar. Você não vai terminar, você vai só ficar mexendo, detalhando mais, sempre vai ter uma coisa a mais. Então não tem como. Você tem um processo, aquilo ali é a entrega, aquilo ali está ótimo, está maravilhoso, pronto, entrega, próximo. Se a gente não fizer isso, a gente não cresce. Exatamente. Ai, que legal. Muito bom conversar contigo, Andressa. Eu vou Ah, te pedir, então, para que tu dê aí um conselho para o pessoal que está começando, que já passou por tudo, que vai passar, né, por tudo que a gente já passou, para que eles aí se motivem e deem esse próximo passo, que é abrir o seu escritório. Bom, eu acho que de tudo isso que eu passei, que a gente conversou, deu para a gente entender que problemas a gente sempre vai ter. Você resolve um, aparece outro. E aí você dá uma solução e depois o problema é um outro. Então, não adianta você achar que um escritório vai ser perfeito, que não vai ter problema. Vai. Basta você saber que você tem que correr atrás de resolver o problema. Então, acho que o Conrado fala que o dinheiro que você não faz é por conta do conhecimento que você não tem. Então, se você está com um problema, é porque você não conhece a solução. Mas então estude, faça cursos, estude gestão, estude marketing, estude o que você precisar para resolver aquele problema. Resolva, você vai para o próximo. E aí você estuda, e aí você corre atrás de novo. Não dá para gente... A arquitetura é algo até um tanto sofrido quando a gente se forma. A gente tem um sentimento de dor, mas é algo tão prazeroso quando a gente se encontra, mas não vem do além. Se a gente não buscar e não tentar e não ir atrás, isso não vai acontecer. Não adianta esperar que a faculdade vai te ensinar como vai ser, porque não vai. Não adianta achar que os clientes vão vir do além, porque não vão. Então, corra atrás. Você quer abrir um escritório? Não se limite, eu tenho que ter um espaço físico. Gente, começa com o que você tem e melhore. Sempre assim. Começa com o que você tem. Eu comecei fazendo processos, ok, melhorei. Depois faltava uma outra coisa, melhorei. Então você vai indo. Vai chegar um ponto que você vai estar num patamar legal e aí você tem mais o que melhorar. Você nunca vai estar lá em cima. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, então, mais uma vez, pela disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da tua experiência
com todo mundo. Tenho certeza que muita gente vai sair daqui super transformado de ver uma profissional tão especial como você. Muito obrigada, um grande beijo. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho, Beijo, pessoal.